Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite, né, para participar dessa atividade, né, do programa de extensão ATIS REURB, do curso de arquitetura, né, da UFSM. É sempre muito bom falar sobre esse projeto, né, e a ideia aqui é compartilhar um pouco, né, da experiência para que outros cursos de extensão, né, dentro digamos assim, das graduações, dos cursos de arquitetura, consigam, então, replicar, né, essa experiência que a gente teve. A minha fala vai estar dividida em 3 momentos: o contexto, o processo e os aprendizados. Alessandra, então, para falar do contexto... Só te interromper um pouquinho. Sim. Eu gostaria de te dar as boas-vindas, né? E dizer que nós estamos aqui, então, com o professor Alexandre, que foi seu colega, ele trabalhou contigo em vários projetos, e ele quer fazer um comentário aqui, né, da importância desse vínculo, de fazer esse vínculo entre extensão, ensino, pesquisa, né? Tem umas notícias interessantes aqui, eu acho que é bom falar mais daqui. Está me ouvindo? Está bem. Está me ouvindo? Oi, estou te escutando. Pessoal, boa tarde a todos. Queria também, aqui da UFSM, no nome do Oeste, agradecer ao aceite da professora Alessandra. A professora Alessandra foi minha colega lá na Universidade de Fevário. Para quem não conhece, o Alexandre Fevário, eu organizei aula aqui em algumas disciplinas. Eu estudei engenharia civil e desde 2019 eu vim para a UFSM. Então a gente tem um trabalho anterior lá na Universidade de Fevário, e eu também tive a honra de participar de um projeto de extensão com a Alessandra, e hoje eu faço parte também do projeto de extensão aqui com o Edson, com o Hugo, que eu gosto muito dessa parte, e queria comentar que esse ano nós fomos agraciados aí pelo deferimento de uma patente, ou seja, o pedido de patente a gente faz lá no Instituto Nacional de Patrimônio, etc., intelectual, e aí vai ser analisado se essa patente ela pode não ser deferida. Então, a partir de um projeto de extensão, que eu fazia parte junto com a Alessandra, saiu uma ideia de um produto, né, e a gente pediu essa patente já faz uns 6 anos, né, Águia? Eu acho que sim. 6 anos, e esse ano, em maio de 2023, foi definido. O que eu quero dizer? Como é importante extensão, pesquisa e graduação. Faz o triângulo referente a uma universidade. Então, a gente, a partir de um projeto de extensão, conseguiu patentear, né? A ideia saiu de lá, patentear um produto que esse ano foi definido. Então, queria agradecer também sempre a parceria, Alessandra, e também mostrar, né, como é importante, às vezes, um projeto de extensão sai uma ideia para a pesquisa e vai complementar a graduação e vice-versa. Então, sempre a gente está preparado, né, na questão de extensão, pesquisa e ensino, e daqui a pouco surge uma ideia, que a gente teve a felicidade lá do projeto de extensão, saiu uma ideia que foi gerada uma patente, significa que ninguém tinha feito esse produto até então. Isso é importante, né? É um produto inovador que a gente esse ano conseguiu, a partir desses projetos, né, ter essa ideia. Então, agradecer mais ou menos a presença, agradecer a presença. Tá, obrigado, Alexandre. E mais uma vez, obrigado, Alexandre, pelo ter aceitado aí o nosso convite, disponibilizar o teu tempo. Aí, fica à vontade aí. Tá bem, eu que agradeço o convite, né? É sempre muito bom falar desse projeto, e ao longo da minha fala eu também vou falar sobre a importância, né, do ensino, pesquisa e extensão também, tá? Então, voltando à questão do contexto, né, é importante, não sei se todos, né, estão familiarizados com esse termo de regularização fundiária, né? Para quem participa do projeto de extensão, acredito que já está familiarizado com isso, mas para quem não participa do projeto de extensão, a regularização fundiária é um instrumento, né, jurídico, físico e social que visa legalizar a permanência dessas populações que invadiram a área, seja pública ou privada, né, e estão muito tempo morando nesses lugares porque não tem condições, né, de prover a sua própria moradia. Então, é um ato, né, que é feito pela prefeitura e também com outros órgãos que vocês vão conhecer, né, como a gente fez, para que elas consigam, né, ocupar uma área e ter uma casa digna, né, com infraestrutura e que também melhore as condições do ambiente, né, e que também resgate a questão da cidadania, né.
é importante dizer, né, que um resultado primordial da regularização fundiária é essa questão do resgate à cidadania e principalmente ter um endereço. Isso para nós, né, que temos uma condição privilegiada, é uma coisa normal, né, mas para quem mora em área precária e que não tem um endereço, sabe o quanto isso é difícil, né, de abrir uma conta no banco, de preencher um cadastro para emprego, de fazer um crediário, porque tu não tem um endereço físico, né. Então, essa é o resgate da cidadania, dele começar a existir, né, como cidadão, é importantíssimo. E a questão também, né, de permanecer no lugar onde muitas vezes ele está lá há 10, 15 anos e já tem a questão dos laços familiares, né. Quando a gente fala em regularização fundiária, a gente não fala em terra arrasada. Significa dizer que pelo menos 40% de pré-existência vai continuar, isto é, não posso pegar e derrubar, né, casas que estão em mau estado e fazer terra arrasada e construir tudo de novo. Isso não é regularização fundiária. Então, esses conceitos fundamentais, rapidamente, para que vocês entendam. Também é importante dizer que existe um amparo legal, né, desde a lei de parcelamento do solo, de 79, e com o passar do tempo, vocês estão vendo que essas leis, elas demoram para ser evoluídas, né, então depois veio a Constituição, que diz lá no artigo 182, que toda a terra tem que ter uma função social, isto é, a terra não pode estar vazia, ela tem que estar sendo usada para morar, para trabalhar ou para produzir, né. Então, essas áreas que ficam dentro da cidade, em áreas que são plenamente urbanizadas e estão vazias, esperando a especulação imobiliária, isso não deveria acontecer. O Estatuto da Cidade também vai falar lá no capítulo dos instrumentos, vai falar sobre essa questão do IPTU progressivo, de ficar cobrando o IPTU sobre essas terras que estão vazias e também da regularização fundiária. Em 2009, então, sai a Lei da Assistência Técnica Gratuita, que é essa lei que embasa o que eu vou apresentar para vocês. Em 2009, a Lei do Minha Casa Minha Vida também tratou da regularização fundiária. Em 2017, a gente teve também avanços e retrocessos nessa nova Lei de Regularização Fundiária. Mas esse não é um tema, né, que nós vamos tratar hoje. Importante falar de um contexto onde tudo isso aconteceu, que foi 2009, né, já faz bastante tempo. Mas a gente tinha um contexto que era propício, né? A gente tinha um governo que também era do Lula, né? Que tinha um Ministério das Cidades e que tinha programas para financiar habitação para pessoas de baixa renda, né? Ali a gente tem alguns dados, né? Do salário mínimo naquela época era R$465. Naquela época a gente não tinha o CAL, nós arquitetos estávamos vinculados ao CREA e isso foi um fator importante para algum, digamos assim, atraso no nosso processo, depois eu vou explicar. E o CAL nasce, então, a partir de dezembro de 2010. E essa era a Constituição que a gente tinha também no governo, né, na prefeitura e na reitoria. Vou dizer que esse alinhamento de governo federal, governo estadual nem tanto, mas prefeitura e governo federal, junto também com o reitor, que foi sempre muito parceiro e incentivador dessa proposta, foi o que motivou que a gente conseguisse botar isso em prática. Importante dizer, né, vocês já devem conhecer, Novo Hamburgo é a cidade, né, capital do Estado, tem colonização alemã e foi fundada em 1824. Os dados do IBGE, né, mostram que em 2022 tinha mais de 227 mil habitantes, com uma densidade demográfica de 1.023 habitantes por quilômetro quadrado. Para vocês terem uma ideia, eu fui ver dados de Santa Maria. Santa Maria tem 152 habitantes por quilômetro quadrado. É quase, sei lá, 8 vezes mais, né? Mais denso, isto é, mais apertado, mais empilhado, né? Do que Santa Maria. E o IDHM, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, né, do município, é 0,74, né? Quanto mais perto de mais qualidade de vida. É uma qualidade de vida, entre aspas, média. Também é importante conhecer esse contexto da cidade de Novo Hamburgo, que é uma cidade que, não sei se vocês vão enxergar o meu mouse, tá?
mas essa parte menor, em amarela, é a parte urbana, e depois onde tem aquela linha em vermelho é a divisa da parte urbana para a parte rural. Então, a maior parte do município de Novo Hamburgo é rural. E a parte urbana, ela está preenchida praticamente toda ela por residências, habitações, comércio, etc. Existe uma pressão muito grande da prefeitura, dos órgãos que constroem, né, da construção civil, em que abra-se espaço do lado, entre aspas, que é rural, que a gente possibilite construção de residências do lado rural. Para vocês verem o déficit habitacional urbano, em 2010, da Fundação João Pinheiro, em Novo Hamburgo era de 7.013, e dados, o que a gente tem mais recente é 7.083 unidades, né? Então, se manteve mais ou menos constante. E esse déficit dentro do 0 a 3 salários mínimos é de 4.158. Então, o déficit é falta de moradia. Faltam 4.158 casas para essa faixa que é a mais precária. A gente vai ver domicílios precários, mais de 1.000, coabitação familiar, isto é, mais de uma família morando na mesma casa, 2.800. Quando a gente olha domicílios vagos, isso em 2010, 6.448. Isto é, se a gente fizesse só uma conta matemática, né, a gente estaria muito perto, né, de só preencher os domicílios vazios. Mas a gente sabe que isso não é tão fácil assim e demonstra a necessidade que a gente precisa de pensar em políticas públicas para esses domicílios vagos. Fui a dar uma olhada em Santa Maria para ver qual seria o déficit, né? E aí eu vi nessa notícia de 2021 que ainda é desconhecido em Santa Maria esse déficit, né? Então isso é super importante. Deixa eu só fechar um pouquinho aqui a janela que está vindo luz no meu rosto. Importante olhar o déficit habitacional para saber como que vai tratar essa política pública, quantas casas por ano ou por gestão a gente vai precisar fazer para que no final, sei lá, de uma gestão de 4 anos, a gente consiga dizer quantos % de déficit a gente conseguiu diminuir, né? O prefeito vai dizer. Importante também dizer que nessa mesma matéria já falava em regularização fundiária e onde tinha acontecido, né? Vocês aí em Santa Maria devem saber melhor do que eu. Ainda voltando para o contexto de Novo Hamburgo, a gente vai ver que essas áreas mais em rosa, que são esse rosinha claro e esse segundo rosa, o rosa mais claro até 2 salários mínimos e o rosa mais escuro de 2 a 3 salários mínimos. Então, a gente vai ver, aqui está a RS que vai para Taquara e Gramado, Canela, e aqui está a BR-116, que vai para Porto Alegre. Então, a gente vai ver que bem na parte periférica da cidade, né, a gente tem as porções, né, de população mais carente, né, e aí a gente vai ver que no centro da cidade, então, já aumenta, né, os salários mínimos, né, sendo que a parte mais rica da cidade é esse triângulo aqui, com mais de 15 salários mínimos. Então, demonstrando, então, que essa parcela da população, né, que precisa de moradia, ela está nessas regiões que são mais periféricas da cidade. Aqui, então, está aquele triângulozinho azul que eu mostrei para vocês, que é a Avenida Maurício Cardoso, né, o ponto, a avenida mais chique de Novo Hamburgo, onde tem os prédios mais luxuosos, né, com melhor acabamento, tecnologias e os mais altos também. Em contrapartida, a gente também vê que boa parte da população de Novo Hamburgo, que está nessa zona periférica, né, sofre com essas questões, né. Nessa primeira imagem, à minha esquerda, né, a gente vê casas, casebres, né, amontoados. Esse córrego não é córrego, isso é um esgoto a céu aberto, porque muitos não têm banheiro. Na imagem central, a gente vê bairros que sofrem com inundação do Rio dos Sinos e, à minha direita, a questão de áreas de risco de deslizamento. Então, era nessas áreas que a gente atuava dentro do projeto de extensão. Importante dizer que o CPRM, que é o Serviço Geológico do Brasil, depois dos desastres lá de início dos anos 2000, que muita gente morreu no Rio de Janeiro com deslizamento, eles começaram a fazer mapeamentos de área de risco, em especial em cidades que tinham mortos, né? Então, Novo Hamburgo teve
evento também, em especial nessa área mais ao sul, mais ao norte aqui, morreu gente nessas áreas em que a gente atuava, e aqui a gente vai ver a divisa mais ao município de São Leopoldo, né? Essas áreas em rosa são inundação, e essas outras áreas aqui é área de movimento de massa, seja deslizamento, seja rolamento de pedras, né? Fui olhar se Santa Maria tinha mapeamento, mas não tem. Provavelmente porque vocês não devem ter, não quer dizer que não tem área de risco, mas não tem mapeamento porque vocês talvez não tenham sido selecionados por um evento extremo que tenha acontecido com o norte, né? Mas é importante dizer que todos os municípios deveriam ter mapeamento de áreas de risco, né? Ainda mais em época de mudança climática, né? Daqui para frente os eventos vão piorar. Então, saber onde estão esses lugares, tirar as pessoas dessa área de risco, né, tudo isso faz parte de políticas públicas e de planejamento urbano. Para finalizar, né, falando do contexto da universidade, né, a Fevale hoje tem 54 anos, né, uma universidade comunitária e sem fins lucrativos, né, isso quer dizer, o dinheiro que os alunos pagam da matrícula é 100% reinvestido na universidade. E o curso de arquitetura e urbanismo hoje tem 22 anos. Agora, falando do processo. Esse processo envolveu graduação, extensão e a própria implementação daquilo que a gente produziu. Então, dentro da graduação, isso iniciou numa disciplina que eu ministrava, que era Projeto de Arquitetura 7, né, no 9º semestre. E o tema dela é habitação social. Não falava em regularização fundiária. O primeiro semestre que eu dei essa disciplina, peguei um terreno qualquer que tinha lá em Novo Hamburgo, e a gente aplicou, digamos assim, os critérios do PAR, que naquela época era Programa de Arrendamento Residencial, a política que existia. Mas, assim, eu não fiquei muito satisfeita com o resultado, porque ele estava desvinculado de quem ia morar no lugar. Então, eu fui atrás da prefeitura para saber se, dentro digamos assim, dessa malha, né, urbana de Novo Hamburgo, existia um terreno de mais ou menos 1 hectare para eu trabalhar, né, e que tivesse uma comunidade que a gente pudesse conhecê-la e projetar para uma comunidade. E aí, então, naquela época existia um arquiteto, né, que era um cargo de confiança, disse que isso não existia em Novo Hamburgo. E foi ele que começou a nos alertar sobre a falta de espaços, né, públicos, em especial para a produção de moradia. Então, esse mapa aqui nos mostra a mancha de evolução urbana de Novo Hamburgo, para a gente também começar a entender aqueles mapas lá que eu mostrei para vocês da precariedade, né? A ocupação de Novo Hamburgo inicia bem nesse cinza aqui, né? Bem no centro, até entre 1876 a 27. A segunda mancha de ocupação é a mais alaranjada, que vai até 1942, e depois vocês vão ver que de 42 a 80, que foi onde a maior, digamos assim, ocupação da cidade se deu justamente pela industrialização do calçado. Então, várias fábricas abrindo e necessitando trabalhadores, né, para trabalhar nas fábricas. Muitas famílias, muitas famílias se deslocaram do oeste do estado, venderam suas fazendinhas, venderam o que tinha e vieram para Novo Hamburgo como, digamos, uma promessa, né, de ficarem ricos, de conseguirem conquistar aquilo que, digamos, no campo não estavam conseguindo. Então, vinham famílias e famílias em cima de caminhões e eles eram literalmente despejados na faixinha, que é essa, a RS que vai para Taquara, e por ali eles iam ficando, né, porque a cidade não estava preparada para receber esses trabalhadores. E aí, que explica toda essa precariedade e esse boom, essa explosão e esse preenchimento da cidade. Para vocês terem uma ideia dessa imagem ao lado, aqui de novo, bem à direita, né, a cidade de Novo Hamburgo, com a parte urbana e a rural, e esses vermelhinhos são as áreas, entre aspas, que estão livres, né, que são as áreas vazias. Só que dessas áreas vazias, a gente vai pegar aqui nesse mapa de pizza, o azul clarinho, o azul escuro e o vermelho são áreas em que não se pode construir residências, porque são áreas de APA ou zona industrial.
Então, sobra muito, além de ser pequenas áreas que estão livres, dentro desse percentual ainda é menor o que se pode construir. Então, mostrando assim a pressão por falta de terra para construir novas residências e mostrando a importância da regularização fundiária, isto é, legalizar aquilo que já está ocupado. Então, como eu falei para vocês, eu fui na prefeitura e lá perguntando, né, qual seria essa área que estaria disponível, né, para fazer regularização fundiária, e aí eles falaram que não havia, né, e que me dariam uma sugestão, né, de começar pela Vila Palmeira, que é uma vila que faz divisa, né, essa linha que vocês estão vendo, meio sinuosa, é o Rio dos Sinos, que faz divisa com São Leopoldo, e é uma vila que foi toda ela aberta, rua aberta, quarteirão aberto e lote aberto por moradores, né? Eles foram abrindo e literalmente construindo a cidade, né? Então, o que e eu disse, uma área que era muito grande, né? E eu tinha um outro desafio. A minha segunda turma dessa disciplina tinha só 4 alunos, né? Então, a primeira eu tive 15 e a segunda turma vinha 4 alunos. Tipo assim, é impossível pegar essa vila como um todo e pensar sobre isso. E outro desafio, eu nunca tinha falado sobre regularização fundiária, era uma coisa que eu não tinha aprendido na faculdade, porque não existia, ninguém fazia na época. E eu e o professor Vinícius de Moraes, Alexandre, eu acho que tu lembra dele, eu convidei ele para ir na prefeitura, também ele estava interessado em áreas para trabalhar a disciplina de planejamento urbano, e aí quando nos ofereceram essa área, eu disse, vamos juntos então, vamos nós dois pegar essa área e vamos ver o que a gente consegue fazer. Então, na minha disciplina, eu peguei um quarteirão, que é esse quarteirão bem amorfo, né? Não é um quarteirão retangular ou quadrado, como a gente está acostumado. A gente apelidou ele carinhosamente como quarteirão gordo, né? Porque ele tinha várias camadas, né? E a gente não entendia por que ele era assim. Porque os outros, ainda que tivessem uma forma meio irregular, eles eram mais retilíneos, né? E esse era diferente. E a partir disso, então, a gente fez um convênio informal com a Secretaria de Habitação, e eles começaram a nos levar para a área, eu e esses 4 alunos, para a gente começar a fazer um mapeamento deste quarteirão, entender a dinâmica desse quarteirão. Então, sempre acompanhado com os agentes social, né, e também engenheiro, quando podiam, nos acompanhavam e a gente fazia, então, entrevistas e o mapeamento, né. Então, a gente tinha uma planilha em que a gente levantava as informações e depois pintava a casinha, tirava foto e tal, fazia como se fosse um book, né, daquela área que a gente estava fazendo a intervenção. Isso aqui é de um outro quarteirão. E aí, então, a gente começou a levantar, né, informações, né, o mapa de figura e fundo, o estado de conservação das edificações, né, desse quarteirão, e também os materiais construtivos. A gente fez também oficina no lugar, né, junto com a prefeitura, a gente conseguiu reunir um pequeno número de moradores, mas foi muito importante esse nosso contato e para eles nos mostrarem também como a nossa visão era míope, né, daquilo que a gente achava que era bom em termos de arquitetura, em termos de tipologia, né, a casa sem telhado, e essas imagens, né, mostravam várias fotos, né, do que é aquilo que era imaginário, se eles pudessem escolher que tipologia, como seria. Então, eles não optaram por edifícios, eles não optaram por sobrados, eles não queriam platibanda, eles queriam a casa típica com telhado, 2 telhados, né, 2 águas. Então, assim, muitas coisas, assim, foram reflexões importantes, né, esse contato com a comunidade. E a partir daí, então, os alunos, as 2 duplas, né, começaram a pensar no que fazer, né, pensar em quais casas remover, como constituir as ruas, né, e vocês vão ver que muitas vezes a rua, ela não é essa rua que começa, sei lá, com 6, 7 metros e vai até o final, porque tem um pedaço de uma casa, né, dá um tique nervoso de, não, mas é assim, senão a gente vai ter que derrubar mais uma casa, e a ideia é
todo mundo vai ter que ter casa, ninguém não pode ter menos uma casa. Quem está aí vai continuar aí. Então, começaram a surgir, né, soluções, né, do quarteirão. A partir de então, aí as outras turmas vieram com mais alunos, né, e a gente começou a trabalhar. Então, o quarteirão 1, que é o gordo, né, que a gente chamava, e depois veio o magro, que era o mais abaixo, que sofria demais com a questão da inundação, né, uma área perto da casa de bombas ali, e era o mais precário de todos. E aí, com o passar do tempo, a gente foi, né, cada semestre tinha mais alunos, eu incorporava mais um quarteirão. Então, no final, a gente já preencheu todas essas áreas e o Vinícius trabalhava a questão de planejamento urbano também. Então, a gente juntou em 2 anos, né, um rol, né, de várias propostas, né, que sempre tentavam trazer essa coisa da casa. A gente precisava colocar algumas unidades com sobrado para conseguir densificar mais, né, e não deixar ninguém sem casa. E aí, em 2008, final de 2008, eu fiz uma apresentação para a Secretaria de Habitação dos melhores projetos, né, e eles ficaram bem impressionados com a qualidade daquilo que a gente podia fazer, né. Só que a gente tinha 2 impedimentos. O primeiro é que a gente estava vinculado ao CREA e vários cursos de arquitetura que tinham projetos de extensão e que estavam em envolvimento com a universidade e prefeitura, por exemplo, o CREA estava indo lá e, digamos assim, esqueci o nome, mas assim, melando o convênio porque dizia que era uma concorrência desleal com os profissionais formados. Mas os profissionais formados não faziam, né, o que as universidades estavam fazendo. Então, ficava eles não faziam e não deixavam os outros fazerem. Então, isso era um impedimento, e como a Fevale é toda muito certinha, né, era uma coisa que a gente nem ousava ir adiante. E depois também era um ano eleitoral, esse final de ano, você sabe, né, a prefeitura para, e nada podia avançar porque não sabia quem seria o novo prefeito no ano seguinte. Bom, final de 2008, um dos impedimentos, que era a gente estar dentro do CREA, e o CREA dizer que isso era concorrência desleal, cai por terra com a lei, né, que é a lei ATIS, que diz, então, que essa lei assegura o direito, né, às famílias de baixa renda ter assistência de um profissional, de um arquiteto, né, e elenca quem são essas famílias, né, famílias com renda até 3 salários mínimos, só pode ter uma casa, né, precisa estar em área precária, né, então era bem delimitada, assim, os critérios que essas pessoas poderiam ter, que pessoas realmente que precisam. E ela também priorizava iniciativas, né, que tivessem integrantes de organização não governamental, tipo ONGs, projeto de extensão universitária, escritório modelo, etc. Então, aqui a gente já ficou super feliz porque, bom, agora nós temos um amparo legal e o CREA, entre aspas, não vai nos caçar, né? Então, isso era uma coisa importante para nós. E logo na sequência, então, teve a eleição, né, então o Tarcísio foi eleito, e aí a gente começou, digamos, tratativas para apresentar de novo para ele. Então a gente apresentou os projetos, a mesma coisa que tinha apresentado no ano anterior, a gente apresentou para o novo prefeito, e depois, alguns meses depois, ele me disse que ele não entendia tudo aquilo que a gente tinha apresentado, como que aquilo podia se concretizar. Mas aí, São Leopoldo começou a ir ao Ministério das Cidades e começou a trazer dinheiro de editais para fazer obras, reforma, habitação social, e Novo Hamburgo não conseguia porque não tinha projeto. E aí ele se lembrou da gente, né? E aí a gente começou, então, tratativas para começar a construir um convênio usando a lei e também usando os editais que o Ministério das Cidades estava disponibilizando para essa faixa de renda. Bom, o que acontecia dentro da disciplina não tinha condição de seguir dentro da disciplina. A disciplina tem um tempo, né, tem um objetivo, e esse convênio é de longo prazo, então ele teria que ir para extensão, né? Então, a partir daquela produção que a gente tinha dentro da disciplina, os
melhores projetos, as melhores soluções foram para dentro de um projeto de extensão que já existia, que era o Arquitetura e Comunidade. Ele já atendia a comunidade de até 3 salários mínimos, e era um projeto, assim, de 2 em 2 anos, a gente precisava renovar, e a gente tinha uma série de indicadores a serem cumpridos, mas que o projeto, esse novo convênio, ele cabia ali, não era uma coisa que a gente estava, entre aspas, inventando ou forçando. Foi um movimento natural, né, que aconteceu. E aí eu digo que foi uma coisa de querer, poder e o locus, né? Então, assim, a universidade queria, nós da arquitetura queríamos e tínhamos apoio do reitor. A prefeitura queria e tinha os instrumentos jurídicos. E o governo estava disponibilizando dinheiro e tinha, né, aprovado a lei. E tudo isso aconteceu como se fosse um alinhamento de estrelas, né? Deu tudo certo. Então, a partir daí, foi redigido uma minuta, né, para a gente fazer esse convênio, que seria um convênio guarda-chuva da FEVALE, da Prefeitura, e entrou a SAEC também, que é a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Novo Hamburgo. Para a gente também ficar assim, vamos envolvê-los para eles também não dizerem que, né, é uma prática, digamos, uma concorrência desleal. Mas mesmo eles estando no convênio, eles não optaram por não participar. E aí, então, a gente foi fazendo os planos de ação, né, com o que a gente ia fazer, os detalhamentos, recursos humanos e valores a serem pagos por mês, né. Então, a FEVALE ficou com o escopo de fazer esses planos de ação, né, fazer levantamento em loco, a questão de sobreposição de matrículas, que tinha uma série de matrículas ali naquela área, né, projeto de urbanismo, de arquitetura, a gente fez 4 tipologias habitacionais, né, sobrado, de 2 dormitórios, de 3 dormitórios, casa-terra e PCD. Todas as etapas do projeto a gente fez, o projeto paisagístico das áreas verdes, orçamento, né? A gente também selecionava os professores, arquitetos residentes e bolsistas, né? Contratava seguro para eles. A questão de produzir artigos, né? Notícias, memorial descritivo, e também cada professor foi responsável por assinar uma RRT de projeto. A prefeitura já fazia mais essa questão de mobilização com a comunidade, né, providenciar o transporte para, quando a gente ia para a comunidade, a prefeitura que selecionava, né, uma Kombi, um transporte para nos levar, né, definiu e aplicar um instrumento jurídico apropriado, né, no caso das terras privadas, o levantamento topográfico, e isso abre um parênteses aqui da dificuldade de fazer levantamento topográfico em áreas precárias, né, em áreas que muitas vezes o morador não quer, tem tráfico de drogas, o levantamento que custa X numa área urbanizada, nesse tipo de área, às vezes 5, 6X, porque tem que ter seguro, tem que ter segurança, se o morador disser que não vai entrar, entre aspas, naquele lote dele, não pode entrar. Então, tem uma série de questões, e o tempo, né, se tu demora demais para fazer, quando tu passou naquela área, quando tu vai ver, já tem uma casinha lá que tu não tinha levantado, né, então é uma área muito dinâmica, né. Fecha parênteses, então. Aí vem a contratação e a discussão com os demais projetistas, né, das infraestruturas, aprovação dos projetos na prefeitura, licenciamento, toda a tramitação dentro da Caixa Econômica Federal e Ministério das Cidades, e a questão da preparação das licitações, né, para fazer as obras, e o trabalho técnico-social. Abro um outro parênteses aqui da importância desse trabalho técnico-social e dos arquitetos participarem também, né. É uma equipe com assistentes sociais, com psicólogos, é uma equipe multidisciplinar que vai preparar e vai conversar com a comunidade para entender as demandas e as, digamos, necessidades e adequá-las a esse novo modelo de morar, né? Então, é um trabalho fundamental. Fecha parênteses. Ainda em relação à minuta e o convênio, né, a gente definiu prazos, né, e forma de pagamento. Então, o convênio tinha duração de 1 ano, sendo renovado a cada ano, né, e os nossos primeiros planos de ação foram planejados por semestre. Foi um problema, porque tu faz o plano de ação até ser aprovado por todos os órgãos dentro da prefeitura, quando todos já terminaram, tu já tem que estar fazendo um outro, né, então
trabalhar com órgão público é muito custoso, demorado, né? E depois desse primeiro ano, no segundo ano a gente fez anual. Também houve uma questão de atraso no pagamento, né, por parte da prefeitura, né? Tem todo o controle da questão tributária e de dinheiro também, né? Então, às vezes os centavos estavam diferentes, a gente tinha que retomar as planilhas, né? E isso houve atraso em pagamento, mas atraso da prefeitura para a Fevale, mas a Fevale nunca deixou de atrasar pagamentos em função disso, né? Foram parceiros, né? Porque era tudo novo, né? Novo para a prefeitura, novo para a gente fez uma coisa realmente inédita. Foi a primeira experiência no Brasil a implementar a regularização fundiária com esse tipo de convênio. Então, os recursos humanos também a gente contava, né, com um grupo de professores. A professora Luciana Martins era líder do projeto de extensão, então ela ficava mais na questão de gestão desses contratos, né, dessa interlocução com a prefeitura. E aí eu e mais 3 professores éramos os responsáveis pelas equipes, né. Essas equipes eram compostas, então, de arquitetos residentes formados até, se não me engano, 2 anos, né. Eles passavam por mim em projeto 9, logo depois eles se formavam e eles já poderiam ser arquitetos residentes, caso eles quisessem, né? Então, aquilo que eles já tinham visto na disciplina, aí eles vêm com muito mais profundidade lá dentro da extensão. A gente teve de arquitetos residentes de 6 a 9 por semestre, estagiários de 3 a 7, depois bolsistas 2 por semestre. Então, essas equipes, elas eram variáveis de acordo com a necessidade, né? A gente fez projeto para 5 áreas precárias e detalhou 3. Então, por isso que era variável, né? Essa contratação. E a gente tinha editais, né, de contratação desses bolsistas, estagiários ou os arquitetos residentes. Então, ficava no site o edital aberto, né, para que todos pudessem participar, quem quisesse. Depois, se a gente tivesse um número muito maior, a gente fazia entrevista, currículo, etc. Nos recursos humanos da prefeitura, então, a gente contou com a Secretaria de Habitação, né, com a diretora de cooperação e cooperativismo, depois o Jairo Peralta, que era o sociólogo, né, concursado e com grande experiência nessas áreas precárias. Foi uma pessoa maravilhosa e que eu tive, assim, o prazer de trabalhar e a honra de aprender demais com ele. O gerente de planejamento, o Linei, também, que era engenheiro concursado, muita experiência, né? Esses 2 se aposentaram e disse para eles: vocês têm que escrever livros, porque a experiência que eles têm e que não está documentada, né, em todas as prefeituras deve ser assim, aí em Santa Maria também, é incrível, né? Então, esses são projetos que até podia ser projeto de extensão, né, projeto de letras com o pessoal da arquitetura, com engenharia, para documentar essa experiência que ocorre dentro, né, dessas secretarias. E lá naquela época também existia 2 assistentes sociais que também nos davam o apoio, né. Naquela época não existia arquiteto na diretoria, secretaria de habitação. Então, importantíssimo a gente lutar por, digamos assim, espaço nesses lugares. Embora o Linei seja engenheiro, ele não tem formação para isso, né? E a melhor da boa vontade dele, a gente precisa ocupar esses espaços. Então, o convênio ainda previa, né, a compra de 10 notes para esse tanto de gente que trabalhava com a gente, né, pagamento de inscrição, né, para a gente divulgar essas atividades em eventos, congressos, 500 unidades do livro Arquitetura e Comunidade, que conta toda essa história, né, e também uma plotter que a gente tinha na sala, que eu esqueci de colocar aqui. Essa experiência, ela está documentada nesse livro físico, mas também, se vocês digitarem no Google, Arquitetura e Comunidade, mais Fevale, vai aparecer a página para vocês fazerem um download do livro. Ali conta toda a experiência e mostra os 5 projetos que a gente fez, com dados, as justificativas de projeto e tal. Então, se vocês tiverem interesse, dá para baixar da internet.
E também uma das alunas, né, que foram a terceira turma, a Sabrina, né, da terceira turma dessa disciplina, e ela foi arquiteta residente e depois ela foi arquiteta cargo de confiança, trabalhou lá, se não me engano, 2 ou 3 anos, ela e a Ana Lúcia Dami, acho que o Alexandre também lembra delas, e a Sabrina, então, fez a dissertação dela de mestrado, também falando da experiência dela. Então, é um material bem interessante que vocês também podem consultar. Então, eu disse para vocês que 5 áreas foram, digamos, escolhidas, né, e estão nesses pontos. O ponto 1 foi por onde eu comecei, depois o ponto 2 é onde a minha última experiência, né, e o ponto 3 foi intermediário, foi uma experiência intermediária. O ponto 4 e 5, eles não saíram, a gente fez o projeto, eles estão no livro, mas não foram concretizados. Um por questão de terreno difícil mesmo, geológico, e outro porque eles optaram fazer multifamiliar, e a gente não tinha interesse de fazer projeto multifamiliar. Eu fiz um levantamento das últimas gestões, né, antes de 2009 e 2012, para ver qual o impacto do nosso projeto, né, de produzir projetos de habitação social, porque naquela época não tinham sido, entre aspas, construídos, né, e dentro, assim, da gestão de 2001 a 2004, depois a próxima gestão fez um pouco mais, e a nossa conseguiu, assim, produzir em termos de projeto mais do que 55% em relação às outras 2 gestões. Então, como a universidade pode contribuir para essa questão de déficit habitacional, né, e como essas parcerias, elas enriquecem tanto o currículo, tanto o aluno que passa por esse tipo de projeto, eu já cansei de escutar aluno, professora, depois que eu passei por essa experiência, eu não sou mais o mesmo, né, a gente quando bota o pé na vila, a gente não tem como desver, né, a gente não tem como voltar aos nossos, digamos, pré-conceitos ou opiniões pré-concebidas que a gente tinha antes, né, cai um monte de máscaras, né, que a gente, ou ideias que a gente tinha e a gente cai por terra, né, quando a gente vê a realidade. Então, essa é a grande, assim, digamos, o nosso trabalho, né, eu sei que nem todo mundo quer trabalhar nessa área, mas, assim, temos 7 milhões de pessoas sem moradia, e temos um monte de arquiteto que está concorrendo com, sei lá, 0,5% da população que tem dinheiro para fazer arquitetura de interiores de alto padrão, né? A gente tem que começar a olhar para esse público que precisa da gente. Então, essas 3 são as comunidades, né, que saíram do papel. Eu não vou falar especificamente do projeto delas, porque está tudo no livro, né? O que eu quero falar é desses 10 anos, né, como começou lá no início e o que aconteceu depois, né, porque isso não está no livro. Então, os projetos, cada um deles, né, vocês vão poder olhar lá no livro, e agora eu vou dizer o que aconteceu, né, nesses 10 anos de projeto. Então, na comunidade Palmeira, né, que foi a primeira que teve obras, a gente conseguiu, né, com os nossos projetos, fazer com que 100% da infraestrutura estivesse completa, isto é, água, luz, esgoto, pavimentação, né, drenagem, que eles sofriam muito com a questão da inundação, todas as ruas eram de areia, né, de terra, então eles tiveram endereço, mesmo quem teve a sua casa marcada, né, e aquilo que eu falei lá, quando eu estava mostrando a apresentação, né, às vezes do toque que a gente tem, né, de ter tudo perfeitinho. Quando eu fui na obra e vi as casas marcadas, que tinham um X, né, as casas que iam ser derrubadas, e vi a retro, assim, derrubando aquelas casas com X, eu falei assim, quão criterioso a gente tem que ser, né, porque no papel, o papel aceita tudo, vamos lá, vamos pintar isso aqui de vermelho, isso aqui sai, né. Agora, quando a gente vê na vida real, aquela família lá, olhando a casa ser demolida, é outra coisa, né? Então, assim, todas essas pessoas, mesmo as que não conseguiram a casa, porque a gente
Eu já vou adiantando, dando spoiler, não saiu nenhuma casa na Vila Palmeira, né? Vários problemas com licitação e outros problemas mais complexos, que não é o caso eu falar. Mas assim, ó, entregar endereço para essas pessoas, água, luz, esgoto, né? Tinha uma pessoa, para vocês terem uma ideia, como a gente está longe da realidade, ela chegou e disse assim, vocês não sabem a felicidade de eu sair só com a minha bolsa e com o sapato no meu pé. Eu falei assim, tá, mas eu não entendi. Não, porque eu sempre saía com 2 sapatos. Eu saía com um sapato que eu podia sujar, e para pegar o ônibus, porque era tudo lama, e aí no meio do caminho, quando eu chegava no asfalto, eu tinha que guardar aquele sapato, né, sujo dentro da minha bolsa e botar o sapato limpo. Hoje eu já saio com o sapato limpo dentro de casa. Então, assim, são coisas que a gente não tem ideia do quão digno, né, é a gente oferecer isso para essas pessoas. Então, vocês vão ver que as obras começam em julho de 2009, né, com o desenvolvimento dos projetos, depois vem a aprovação dos projetos na prefeitura, prepara a licitação, sai o resultado da licitação, não tem ninguém para fazer licitação vazia, licitação com problemas, né. Em 2016, uma obra que era para ser prevista 1 ano e meio, levou muito mais, né. Em 2016 terminam as obras de infraestrutura, 20,5 milhões de reais foram aportados, né, entre dinheiro do governo federal e dinheiro da prefeitura. Em 2017 ainda as coisas se enrolam, né, para a questão, aguardam ainda por obra das casas, e a última notícia que eu tenho foi de 2022, né, é que essas pessoas que tiveram a sua casa demolida para que a rua pudesse passar, ou a escola fosse construída, elas receberam um aluguel social, né, ou foram realocadas para outras casas que a prefeitura estava fazendo, e se as pessoas queriam sair dali, elas podiam trocar, né. E aí, então, eles estavam sorteando 147 lotes para 193 famílias, isto é, tinha mais família do que lote, né, então, eles vão sortear o lote, mas a casa não foi oferecida. Então, a comunidade Palmeira não é só infraestrutura, mas faltou a casa, né. Em relação à comunidade Marcírio, né, a gente conseguiu 100% de infraestrutura e 100% das casas, é uma comunidade bem pequena, com 29 casas, né, e aí também começou em 2012 a 2013 as obras de infra, e há 10 anos licitações que tiveram vencedores, mas que abandonaram a obra em inúmeras, assim, deve ter passado umas 5 construtoras para fazer essas casas, e finalmente foram entregues em 2022, e aqui algumas outras imagens, vocês vão ver que está diferente um pouquinho do livro, né, os materiais, cores e tal, mas isso não tem problema, né, a gente tem que, o importante é que a casa foi entregue. E aqui a comunidade Martin Pilger, olha, é o mesmo projeto, a mesma administração, já está com outra cor, já está com outras esquadrias, né, essa fica bem do lado da Fevale, para quem vai para Taquara, para Gramado, vai ver logo do lado da Fevale essa comunidade. E também começou em 2012, né, para apresentar e discutir os projetos, e as últimas casas foram entregues em maio de 2022. Importante dizer que a Fátima Daut, ela não era do mesmo partido do Tarcísio, né, e é louvável que ela tenha dado continuidade a esses projetos, né, e mesmo eu não estando no Arquitetura e Comunidade, a gente continuou parceiro em outros projetos, né, então isso é muito louvável, né, que uma administração dê prosseguimento ao que de outro partido fez. Aqui algumas imagens também, e vou finalizando, né, a questão dos aprendizados, né, então o que a gente faria diferente, né, eu acho que incluir as famílias, né, e os agentes de saúde desde o início do processo de projeto. Não que a gente não quisesse, lá dentro da disciplina, eu já queria fazer entrevistas mais aprofundadas com os moradores, mas o Jairo, que é o assistente social, ele disse assim, a gente não pode
tá mexendo com uma coisa que é tão importante para eles, a casa, e dando, tipo assim, falsa ilusão que eu estou entrevistando para fazer um projeto melhor, e se a gente não sabe se vai fazer ou não, né? Então, ele era muito cuidadoso com isso, né? Então, mas hoje, conhecendo os processos melhor e como fazer isso, eu acho que eu teria insistido mais nessa questão. A realocação de algumas casas, né, aquilo que eu falei do toque de arquiteto, né, eu teria revisto a posição ou o deslocamento ou a demolição de algumas, fazer a interface com os projetistas complementares. Quando eu fui na obra lá e fui ver o que eles estavam pensando em termos de posteamento, em termos de posição de poste e transformador e, tipo, boca de lobo, eu disse, meu Deus, a gente fez tudo tão bonitinho, isso agora, tipo assim, teria outras maneiras de fazer melhor. Então, acho que a gente também tem que se envolver com isso. Participar do processo de licitação ambiental, que a gente nem passou perto, eu acho que a gente perdeu uma oportunidade de aprendizado. E considerações finais. Acho que a universidade, a municipalidade, né, são agentes transformadores, né, quando existe esse alinhamento que eu falei para vocês, né, a gente tem a qualificação das cidades, a redução da desigualdade, e com certeza, né, profissionais mais qualificados e moradia digna, né, para essas pessoas. As entidades de classe devem ser parceiros, né, e não concorrentes nessa integração. As universidades devem ter projetos de extensão continuados de maneira a ser referência permanente para a comunidade. Uma das coisas que me incomodava muito na Fevale, né, embora a gente tivesse sempre projeto de extensão, e tem ainda, era tipo assim, a cada 2 anos tinha que mudar o nome do projeto. Embora a gente pudesse fazer a mesma coisa ou parecido, tinha que mudar o nome do projeto. Então, às vezes, o parceiro chegava assim, eu queria falar com a Alessandra do Mãos à Obra, que era um projeto que eu e o Alexandre a gente tocava. Mas aí já, o Mãos à Obra deixou de existir, mas eles me conheciam pelo Mãos à Obra. Aí às vezes ligava, não, Mãos à Obra não existe mais. Não, existe, mas existe com outro nome, né? Então, a importância desse nome, dessa permanência, de ser um porto seguro, que as pessoas ligam e falam com as pessoas, né? Eu acho que é importante. E também os cursos de arquitetura, né, têm um papel fundamental de apresentar esses problemas contemporâneos na cidade. Não é, a regularização fundiária não é mais contemporânea. Mudança climática, aí sim, a gente está sentindo, mas os cursos ainda estão muito aquém. O curso de arquitetura está muito aquém. E eu estou falando, assim, porque eu já passei por alguns, né, depois que eu saí da Fevale, seja a escola privada, a escola pública, de arquitetura, a gente precisa avançar demais nisso, né? A questão de transformar área de risco em cidade, né, quando possível, é um processo longo, vocês estão vendo 10 anos, né? O cara que vai fazer o projeto não é talvez o mesmo que vai sair na foto da entrega da chave, né? Então, às vezes, politicamente, isso não é tão bom assim, né? E foi um trabalho que envolveu muitos conhecimentos interdisciplinares, né, várias esferas da administração, da prefeitura, dentro da própria Fevale, vários setores se envolveram, né, então sem essa parceria e sem essas lideranças, que foi o reitor e o prefeito, né, essa aliança que eles fizeram, isso não teria acontecido. E a gestão de risco, né, que essas áreas que a gente trabalhava, ela tem uma interface muito forte com a questão da moradia digna, né, porque precisa de área regular, precisa tirar as pessoas de área de risco, precisa de projeto realizado por profissional habilitado e a gente precisa de uma fiscalização que seja eficiente, né, para que as pessoas não voltem a ocupar essas áreas. Então, foi uma construção coletiva, né, como eu falei, muitos alunos, muitos arquitetos, residentes, professores, né, setores administrativos, né, aqui está uma parte da equipe, né, vários outros passaram, mas essa é a foto que estava, né, eu acho que é uma das últimas fotos que a gente tem no livro. E, para finalizar, é importante dizer que toda essa experiência que eu tive, né, com a TIS e com a área de risco, me fez pensar muito sobre o meu papel como arquiteta e como professora também, né. Por meio dessa atuação em área de risco é que eu tive vontade de fazer o doutorado,
e nessa área, e ao terminar o doutorado eu me deparei com uma questão muito séria e, assim, crucial na minha vida, né? Ou eu vou continuar dando aula, né? Ou eu vou iniciar um trabalho que vai gerar um outro tipo de impacto, né? Não que na universidade a gente não gere. Olha, o projeto mais importante da minha vida profissional é esse da TIS, né? E com isso, então, eu tomei a decisão, né, de encerrar meu contrato como substituta lá na Federal de Pelotas e abrir minha empresa, que é a Descarbon, né, que vai tratar, então, de capacitação, pesquisa e consultoria na área de desenvolvimento sustentável. A gente precisa trabalhar com isso. Eu escutei uma ex-aluna, não sei se tu lembra dela, Alexandre, a Helena Lagásio. Eu nunca vi isso como um produto, a gente trabalhar e vender esse tipo de produto. Eu também estou começando a fazer isso, né? Sou uma inovadora de novo, né? A gente precisa formar pessoas que lidem com isso. E a missão da Descarmo é justamente isso, né? É trabalhar e capacitar essas empresas, os indivíduos para práticas sustentáveis de ESG, que talvez seja uma letrinha, né? As letrinhas que vocês não conhecem, e descarbonização, que é a redução das emissões de gás de efeito estufa. Essas três palavrinhas, elas não são sinônimos, né? Sustentabilidade vocês conhecem mais, mas mais da ambiental até, mas se não tiver ambiental, social e econômica, não é sustentabilidade. Só é sustentabilidade se tem as três. ESG é uma sigla que vai falar da questão ambiental, o E é environment, o S é social e o G é de governança, mas fala de risco, diferente de sustentabilidade. Sustentabilidade não fala de risco. E lá a gente tem digamos assim, uma ferramenta específica, que é falar de matriz de materialidade. E a descarbonização é a redução de gás de efeito estufa, né, na nossa cadeia, né, na construção civil. E por que isso, né? A gente gera muito impacto na construção civil. No mundo, 36% da energia consumida é proveniente da nossa cadeia. 40% dos resíduos gerados e 40% das emissões de gás de efeito estufa. Isto é, nós temos uma responsabilidade gigantesca para que isso diminua, se a gente quiser, em 2050, como o Brasil se comprometer a ser carbono neutro, né? Então, por isso, a gente precisa trabalhar com uma arquitetura sustentável e de baixo carbono. E eu convido, né, vocês a repensar, né, disciplinas, repensar currículo, né, pensando em formar esse profissional contemporâneo que olhe, né, para essas questões. Com isso, então, eu encerro minha apresentação, demorei um pouquinho mais, mas acho que vale a pena falar dessas visões, né, de mundo, né, e como a universidade é importante, é responsável, né, por fazer essa transformação, né. Vocês viram que quando a gente consegue, né, os atores importantes, a gente pode fazer muita transformação. Fica aqui meus contatos na rede social, meu e-mail, e fico à disposição para perguntas. Obrigada pelo convite novamente. Não estou escutando muito bem. Não, está muito metálico. Talvez se tu ficar mais pertinho do. Está um pouco melhor.